Estamos ao vivo já. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Vou esperar um pouco as pessoas entrarem. Pra gente começar a falar sobre aneurisma. Para quem não conhece o centro de aneurisma cerebral, ele fica aqui no final da asa sul, né, doutor? Isso. 616 Sul, linha Vita. Isso, exatamente. Esse prédio chique, lindo. É bonito mesmo. Bonito. Agradável, né? Bom, pessoal, esperar, já tem pessoas entrando aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Podem mandar perguntas e dúvidas aqui pra gente que a gente responde, tá? O principal intuito da live é tirar as dúvidas de vocês. Podem mandar. Inclusive, doutor, teve muitos pacientes essa semana que viram no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, e falaram que fazem questão de participar dessa live. Opa, que legal. O importante é sanar as dúvidas de todo mundo, né? E orientar o pessoal a respeito do que envolve realmente aneurismas cerebrais, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Tem alguns casos que não são também indicação de tratamento, né? Só observação, então vamos falar um monte de coisa aí. Larice Martins acabou de entrar também. Opa! Doutor, vamos começar com a primeira pergunta? Vamos embora. A primeira pergunta que a gente recebeu no decorrer da semana dos nossos seguidores é o mais prático de todos, né? O que é um aneurisma cerebral? Bem, o aneurisma cerebral é uma dilatação patológica, né? Uma doença que acontece nos vasos arteriais do cérebro. E essa dilatação patológica, ela causa um enfraquecimento ali da parede, e essa dilatação cresce como se fosse uma bexiga, né? um papo de anjo ali na parede, né? Como você imaginar a bicicleta quando bate no meio-fio, que cresce aquela bola ali. E aquela parede ela é frágil, e aí, diante de estímulos, né? E logicamente até pela própria fragilidade da parede do aneurisma, ele rompe, né? E a ruptura do aneurisma que realmente é a reação catastrófica de todo o problema, né? Que gira chamada hemorragia subaracnoideia, que pode evoluir para óbito ou para sequelas até irreversíveis, né? Que na grande maioria dos casos pode acontecer. Então é basicamente isso. A grosso modo seria você imaginar um papo de anjo crescendo de um cano PVC sob pressão. E aí o que vai determinar o ponto de ruptura é a fragilidade da parede da artéria associada a outros fatores, como a pressão alta, né, o tabagismo, né, enfim, ou até mesmo durante manipulação por exame, né, em alguns casos pode acontecer. Doutor, já tem muitas pessoas entrando, lembrando sempre que essa live vai ficar salva para quem quiser ver depois, mas a gente acabou de começar a nossa conversa e já tem 19 pessoas assistindo. Opa! Estamos falando para 19 pessoas. 22 agora. Meu Deus do céu. Pessoal, e lembrando que o principal intuito dessa live é tirar a dúvida de vocês. Vocês têm dor de cabeça com frequência ou tem alguma dúvida sobre aneurisma cerebral? Podem mandar. Inclusive a Luciane acabou de mandar a nossa primeira dúvida, doutor. Opa, chega. Pode falar. Passei por embolização de aneurisma cerebral na carótida esquerda em dezembro. Agora sinto algumas dores como uma ardência. É normal? Pode ser normal, dependendo da quantidade de mola que colocou ali dentro da cabeça, né, dentro da embolização, o stent, isso pode acontecer. E eventualmente tem que analisar o caso, tem que realmente ver se o aneurisma está totalmente fechado, né? Porque em alguns casos, de embolização, existe uma recidiva da lesão aneurismática e eventualmente isso pode estar sendo uma manifestação de uma recanalização. É normal em alguns casos você ter dor de cabeça, mas tem também que ver se essa dor de cabeça não tem outras causas, né? Se não pode estar associada a uma instabilidade da pressão arterial, se não pode ser algum problema na articulação da mastigação, né? Que também pode desencadear dores associadas ali na região, um desvio de septo, né? Então agora se foi logo depois da embolização, então tem que ver se tem alguma quantidade de mola que está causando alguma compressão ali na base do crânio, né? Ou então a extensão da parede do aneurisma, enfim, tem que avaliar o caso de forma individual, né? Maravilha! O pessoal já está entrando também, a Jaque está mandando olá Jaque, Marília, Denise. Opa, que beleza!
Vamos seguir para a próxima pergunta aqui, patrão. O que leva ao rompimento de aneurisma? Bem, primeiro é a predisposição genética, né? A parede da artéria do aneurisma, a espessura dela, né? A fragilidade dela é a primeira coisa que vai culminar na ruptura do aneurisma. Logicamente, fatores associados como tabagismo a longo prazo, a instabilidade da pressão arterial também pode culminar. E tem também causas iatrogênicas, às vezes durante um tratamento, né, um cateterismo, uma embolização, né, pode acontecer a ruptura desse aneurisma também, né? Então, assim, a primeira coisa é a fragilidade na parede da artéria, né? E essa fragilidade pode ser com aneurisma de 2 milímetros, 3 milímetros, até aneurisma gigante, né? Então, não existe ali uma plaquinha falando, esse aneurisma vai romper ou aquele não vai romper. Pode ser que aneurisma de 2 milímetros ele venha causar um problema mais devastador para o paciente do que um aneurisma maior, né? Isso aí vai depender muito também de uma série de fatores, né, como a predisposição genética associada à pressão arterial e tabagismo, já é um risco bem maior do que só o fato da pessoa ter uma predisposição genética, entendeu? Entendi, doutor. Mais pessoas entrando. Agora o Mauro Prado falou: primo, excelente iniciativa. Apoio da família. Maurão. A Nilma tá dando boa noite. Boa noite. Marlene. Muitas pessoas entrando. Boa noite. A Ângela, ela fala que tem 2 aneurismas. Gostaria de saber se pode fazer exercícios aeróbicos. Bem, isso aí vai depender, primeiro, da localização do aneurisma, do tamanho do aneurisma, se ele tem alguma deformidade na parede ou não, entendeu? Se for pequenos aneurismas intracavernosos, aí pode fazer uma atividade aeróbica, a chance de isso aí desenvolver vai ser menor, entendeu? Isso aí tem que ver onde está o aneurisma, entendeu? Tem que avaliar o caso de forma individual. Em alguns casos, na grande maioria dos casos, é interessante estar observando, fazer atividades físicas que não venham aumentar a pressão arterial sistólica de forma expressiva, né? Então é bom fazer dentro de uma certa moderação. Então, assim, para avaliar o caso, tem que pegar exatamente a angiotomografia ou a angiorressonância e avaliar o caso de forma individual, para poder realmente ter essa liberação ou não. Entendeu? O Rod Souza está falando melhor neurocirurgião. Obrigado aí pela força. Patrícia Alves está mandando um olá. Olá, dona Patrícia. O doutor Lori Carneiro. Lori, meu parceiro, neurocirurgião também, vascular, grande abraço. Muitas pessoas dando repete carinhos aqui, Obrigado. Muito querido, doutor. A Andréia, ela fala o seguinte: aneurismas múltiplos e bilaterais de aproximadamente 2 milímetros é indicado cirurgia, doutor? Vai depender de alguns aspectos também, se está em ponto de bifurcação de artéria de grande tensão, se ele está com a base larga, entendeu? Se ele tem a parede bem estruturada. Na grande maioria dos casos, é aneurisma de 2 milímetros, entendeu? Se não tiver uma história familiar associada ou não a algum desses outros fatores de risco, a gente faz observar, né? 2 milímetros, né? Ainda mais de paciente jovem, né? A gente costuma realmente observar. E aí, logicamente, vai entrar em peso, né, na avaliação disso aí, esses outros fatores que correlacionam com a possível ruptura e evolução do aneurisma. Mas eu, a priori, acompanharia, né, isso aí de 6 em 6 meses, fazendo controle da pressão arterial, né, evitando tabagismo, enfim, as medidas preventivas, né? Pessoal, e para quem está gostando dessa live, vai uma dica. Tem um aviãozinho aqui na parte de baixo e uma seta. Se você clicar nela, você pode encaminhar para os seus melhores amigos, para familiares que você acha interessante ter essa aula aqui do doutor Marcelo, que você deu esse sugerir, espaço. né? Exatamente. E lembrando que agora a gente vai fazer isso com uma rotina, doutor? Com certeza. O pessoal está querendo matar algumas dúvidas e falar a respeito do real tipo de tratamento para aneurisma, né? O que tem de melhor. Então a gente está aí para sanar a dúvida da turma, né? Então fiquem ligados, pessoal. Doutor, quais são os sintomas mais comuns de aneurisma? Bem, vai depender logicamente da localização do aneurisma, né? Se o aneurisma não tiver nenhum envolvimento com nenhuma estrutura que
venha causar dor, como as estruturas da base do crânio, o nervo par craniano, né, ou até região do hipotálamo, onde pode causar alguma alteração endocrinológica, ele não causa nada a não ser que tenha uma ruptura, né, ou uma micro-ruptura, que é a chamada, que pode desencadear a chamada cefaleia sentinela. Então, até então, se não tiver nenhuma correlação com as estruturas, não causa nenhum sintoma objetivo. A ruptura do aneurisma, sim, aí pode já causar uma perda súbita da consciência, pode dar uma dor de cabeça que ela é irremediável, pode ser acompanhada ou não de náuseas e vômitos, ou rigidez de nuca, a paralisação da metade do lado do corpo, distúrbio de fala, né, alterações, convulsões. Então isso vai depender também da quantidade de sangramento que vai ser exteriorizado, né, com a ruptura do aneurisma. Mas o aneurisma assintomático, ou aliás, o não roto, que não rompeu, ele vai apresentar sintomas se ele tiver primeiro uma micro-ruptura, uma ruptura pequena, que é uma dilatação da parede da artéria, quando tiver em contato com estruturas neurais, né, ou quando acontecer também de causar uma compressão do eixo neuroendócrino, entendeu? Mas aí realmente tem que ver se há necessidade de tratamento ou não. Enfim, de acordo com cada aneurisma, você vai avaliar a necessidade ou não de um tratamento, né? Entendi. Doutor, realmente as mensagens de carinho e de agradecimento não param de chegar. Eu que agradeço o pessoal aí pela força, né? O Rod está falando que você salvou a vida dele. Tem muitas pessoas queridas. Deus abençoe todo mundo. E lembrando sempre, pessoal, que o aneurisma ele precisa ser diagnosticado com o mais cedo possível, né, doutor? Às vezes uma dorzinha de cabeça, algum desconforto, pode ser o seu começo? Pode ser o começo. Assim, é interessante você pegar a história familiar, né, e esses casos que já tem uma história familiar, e você fazer um rastreamento, né, dentro desse contexto aí. Aí casos com dor de cabeça recorrente, algum sintoma fora da média, dor de cabeça atípica, né, alterações nesse sentido de nervo pares cranianos, né? Eventualmente a gente vê aqui a pessoa com uma diplopia, ou seja, não está enxergando direito, uma visão dupla. A hora que você vai investigar, tem um aneurisma apertando o óculo motor ali, né? Tem alguns casos de cefaleia sentinela, como eu já disse, que é um indício que o aneurisma está visando para romper, né? Ela acontece em uma certa frequência. Aquele caso, famoso caso que a pessoa às vezes vai no ponto-socorro, chega lá, faz só uma tomografia de controle, não visualiza nada de sangramento, mas vai para casa e o aneurisma rompe depois de uns 2, 3 dias, entendeu? Então isso tem muito, né? É a chamada cefaleia sentinela. Então... Maravilha, doutor. O Diogo ele pergunta o seguinte: gostaria da sua opinião sobre o tratamento endovascular em geral em relação ao aneurisma de topo basilar. Qual seria o melhor acesso cirúrgico? Perguntas bem técnicas. Aneurisma de topo de basilar, a gente tem que avaliar o tamanho do aneurisma, ver a correlação dele com as artérias adjacentes. Então isso vai variar muito o contexto da altura do aneurisma e logicamente a altura da basilar, para saber qual que é o tipo de acesso que você vai tomar, né? Na nossa experiência cirúrgica, né, no centro que eu fiz o meu treinamento, o pessoal praticava microcirurgia. Durante um tempo foi tratado alguns aneurismas com embolização, com tratamento endovascular, e o que acontecia é que havia uma recanalização de um grande parte desses aneurismas, aí voltou o tratamento hoje para ser microcirurgia, por causa da quantidade de recanalização que a gente via para alguns casos dentro do serviço onde eu estava. Mas isso vai variar muito de acordo com o serviço, a habilidade técnica do cirurgião, né, que está tratando dentro de cada centro, né? De modo geral, o que mostra os artigos dentro de um contexto geral é que as técnicas microcirúrgicas, né, a microcirurgia, a clipagem direta do aneurisma, elas trazem a longo prazo um melhor resultado quanto à recanalização do aneurisma, ou seja, a chance do aneurisma voltar depois de uma clipagem microcirúrgica, ela é infinitas vezes menor do que a embolização. A embolização até 78% dos casos pode recidivar dentro de 10 anos, o que foi mostrado num artigo recente feito num dos maiores centros de referência de tratamento de aneurismas cerebrais nos Estados Unidos.
Então, assim, a primeira coisa é avaliar o caso de forma isolada e discutir com o pessoal da endovascular o que seria o melhor caso para esse aneurisma de basilar, entendeu? Se o acesso cirúrgico seria facilitado, dependendo da idade do paciente, com certeza seria mais indicado. E se for uma coisa mais complicada, num ponto de vista técnico, aí eventualmente entraria a endovascular, logicamente, com as possíveis ressalvas para aquela indicação, né? Então, enfim, isso tem que ser avaliado de uma forma individual e dentro de um contexto multidisciplinar, né? Maravilha. Pessoal, lembrando que o principal intuito da live é tirar a dúvida de vocês. Então podem mandar as mensagens que a gente vai responder aqui com o Dr. Marcelo Martins. Tá? Doutor, o senhor está falando agora para quase 40 pessoas. Opa. Uma grande aula. Muito obrigado pela presença de todos. Na quinta-feira... Muito obrigado. Falando com o aneurisma. É isso aí. Doutor, uma pergunta muito bacana também que a gente recebeu é quais são os fatores de risco para o aneurisma cerebral? Para a formação e ruptura dele? Então, primeiro, é a predisposição genética, né? A pessoa nascer com a predisposição de ter aquela fraqueza na parede arterial e, logicamente, desenvolver o aneurisma com o passar do tempo. Associada ou não a pressão alta, que é, né, um fator direto relacionado àquilo ali. E o tabagismo crônico, são coisas palpáveis. Tem algumas outras situações sazonais que eles citam na literatura, como acontecer a ruptura mais em mulheres depois de 50 anos, mais no inverno, com alcoolismo associado, mas isso aí ainda não é uma coisa tão palpável. Né? O que é fato mesmo é a predisposição genética, a pressão alta e o tabagismo. São 3 elementos realmente importantes dentro desse contexto aí do desenvolvimento e da ruptura do aneurisma. Né? Entendi, doutor. O Andrei, ele pergunta o seguinte: a partir de quantos milímetros é a indicação de clipagem no aneurisma? Grande abraço, Marcelão. Grande abraço, Andrei. Bem, o aneurisma uma circulação de M3, M4, bem distal, onde o fluxo sanguíneo é bem menor, onde existe uma base larga, onde você não tem uma deformidade na parede do aneurisma, esse aneurisma com certeza não vai ter que ser tratado, entendeu? Ele vai ter que ser acompanhado. Então, assim, vai depender muito de onde está o aneurisma, qual que é o ponto de angulação dele em relação à pressão hemodinâmica, entendeu? A deformidade dele. Que aneurismas de 2 milímetros, por igual eu já falei uma vez e volto a falar isso, porque isso aqui é um grande problema que a gente vê aqui dentro das complicações, é quando é tentado fazer tratamento inadvertido desses pequenos aneurismas, os aneurismas pequenos dentro da base do crânio, ou seja, no segmento cavernoso. Esses aneurismas são muito difíceis de evoluir, a maioria desses casos são aneurismas congênitos e eles são difíceis de evoluir, entendeu? Então o que a gente faz é acompanhar, então são casos de aneurisma onde a gente não tem que indicar tratamento nenhum, né? Que são compatíveis com acompanhamento clínico, com angiotomografia, angiorressonância, né? Atualmente com os métodos tridimensionais, essas reconstruções tridimensionais, estão cada vez menos fazendo angiografia, exame invasivo, né? Porque a angiografia, querendo ou não, é um risco de uma cirurgia, né? Você pode dar embolia, dissecção arterial, enfim, até mesmo uma ruptura do aneurisma durante um exame desse. Então, para ter uma indicação disso, tem que ter uma dúvida muito importante dentro desses exames hoje de alto nível que nós temos por aí. Temos uma pergunta agora da Denise. Muito obrigado, viu, Denise, pela pergunta. Obrigado. Doutor, sou de Recife e fiz uma embolização de aneurisma no topo basilar, com 15,9 milímetros no colo e 7 milímetros. Graças a Deus, a equipe médica realizou o procedimento e não tive mais sequelas. Parabéns! Mas tenho torturas constantes. Por que será? Bem, tem que avaliar o exame, né? Tem que ver se não está tendo alguma alteração do stent aí no estreitamento do stent, porque o tratamento endovascular, a grande maioria deles envolve stent, né? E esse stent pode causar também um estreitamento ali do passagem de fluxo, né? E isso tem que ser observado, tem que ser avaliado, né?
Se isso estiver acontecendo, com certeza pode estar relacionado ao tratamento. Porém, tem que ser avaliado o caso de forma individual. Agora, tem que excluir outras possibilidades também, de ser alguma outra labirintopatia, se tem algum problema na TM, né? Se tem alguma disfunção elétrica no cérebro, né? Para não estar sempre associando aquilo ali, né? Então, se já está sendo feito um controle, se não está tendo nenhuma alteração na permeabilidade do estente, que é uma das complicações que também a gente vê, né? Além da recanalização. Então, tem que ver se não tem uma outra causa para essa situação, né? A Jaque pergunta, doutor, fiz uma craniotomia com você em 2017. Tem risco de surgir outro aneurisma? Bem, pela clipagem microcirúrgica, a incidência de aneurisma é de 1 a 4%. Quer dizer, é muito baixa. Eu tenho 23 anos de microcirurgia e nesses 23 anos eu nunca vi nesse mesmo ponto aneurisma nascer de novo. Quer dizer, isso é possível? Diante da literatura, sim. O que a gente vê na maioria dos casos é aneurisma surgir em outros locais, entendeu? Numa outra artéria, né? Não necessariamente ali. A grande maioria dos casos que eu tive, que eu acompanho, né? E meus pacientes que estão aí acompanham também, também testemunham para ver isso aí, são que os aneurismas geralmente nascem em outros pontos, né? Em outras artérias. Nesse mesmo local é muito raro, é 1 a 4% no contexto geral, né? O Lucas ele pergunta, ter DM é fator de risco para o desenvolvimento de aneurisma também? O quê? Ter DM. Eu sei que o Lucas pode ter... Diabetes mellitus? Não. O que pode alterar no caso aí é de forma indireta, o aumento da pressão arterial com ateromatose arterial, ali pode juntar esses fatores aí para poder culminar, mas logicamente sem a predisposição de risco, aliás, sem a predisposição genética, isso não vai acontecer. Então não é uma coisa que você correlaciona diretamente, mas de jeito nenhum. A Jaque pergunta, disfunção de ATM é risco de aneurisma ou não tem nada a ver? Nada a ver. Não tem nada a ver. É um tratamento, inclusive, que faz com bastante excelência o pessoal do Maxilo, né? O pessoal tem feito um trabalho muito bom com isso aí. Muita gente confunde, né? Dor de cabeça, cefaleia, uma enxaqueca, enfim, com uma DTM, né? Que passa muito desapercebido. Inclusive, é interessante já ter tocado nesse assunto. Olha que feedback interessante da Patrícia. O pai do Dr. Marcelo operou meu pai. E depois acabou me operando. Coincidência e providência de Deus. Obrigado, estou firme e forte, mesmo com a herança do aneurisma, e meu pai estamos bem. Amém. Que continue assim, até o resto da vida. O Luiz, ele pergunta, homens têm mais chance de ter aneurisma? Na verdade é o seguinte, a predisposição genética, para mim, na minha experiência, é igual para os dois. O que a gente vê na literatura é que a mulher tem uma predisposição maior para ruptura depois dos 50 anos, entendeu? O que a gente vê isso no contexto geral. Mas o que eu vi na minha vida é pareado. É mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres, entendeu? Entendi. E como descobrir o aneurisma cerebral? Tem que fazer exame de angiotomografia ou angiorressonância. Tem que ter esse nome anjo na frente. Só uma tomografia de controle ou só uma ressonância, na grande maioria dos casos, se o aneurisma não for assim expressivo, ou então for notório ali pelo neuroradiologista, logicamente os excelentes neuroradiologistas conseguem distinguir isso, mas o ideal seria a angiorressonância e a angiotomografia. Mais ainda, a angiotomografia pelos detalhes técnicos da reconstrução 3D, né? É feito um contraste e ali a gente consegue demarcar, inclusive, microartérias que saem, né, do ambiente perianeurismático, em volta da lesão aneurismática. Entendi, doutor. E tem como evitar um aneurisma? A primeira coisa é você ver se você não tem a lesão, né? Então, quer dizer, se você falar, vamos investigar, tá? A partir de que idade? Né? Depende. Se a pessoa tiver uma história familiar, na família inteira ter aneurisma, eu acho que quanto antes investigar, melhor, entendeu? Já na adolescência, né, até os 18 anos, eu faria já um exame, né? Todo mundo questiona a questão, vou fazer um check-up, isso é outra coisa que eu sempre dou uma brincada, faz
O corpo inteiro praticamente você troca hoje, né? Só o cérebro você não troca. Né? Tem muita gente que não faz o check-up nesse sentido, né? De investigar as artérias cerebrais, né? Não só por causa de aneurisma, vai ter ateromatose, dissecções, trombose, entendeu? Algumas vasculites, entendeu? Então, assim, é interessante dentro de uma determinada idade, se a pessoa tiver história familiar, já quanto antes fazer os exames. Se a pessoa tiver fator de risco associado, né, já a partir de 30 anos, teoricamente você já pode fazer. E se tiver sintoma objetivo, quanto antes, né? Doutor, então, mas tem uma certa periodicidade para fazer esse check-up? Vai depender, logicamente, da história familiar e dos fatores associados, né? Entendi. Se eu não tiver história familiar, se eu não tiver ninguém na família, eu fiz um exame agora, e na minha idade, eu vou fazer daqui 5, 6 anos, entendeu? Agora, se eu tiver, minha mãe teve aneurisma, né? Quer dizer, eu tenho uma pressão alta e fumo, então 2 em 2 anos vamos ter que fazer, entendeu? Isso aí, cada caso encaixa dentro de uma perspectiva, né? Ó, a Adriana faz uma pergunta muito bacana, que eu acho que pode ser a dúvida de alguns aqui. Poderia passar o endereço onde o doutor Marcelo atende? Posso passar agora. É na linha Vita 616 Sul, Bloco A, sala 211, 213. Pessoal, e a comunicação é muito fácil. Qualquer tipo de dúvida, ou você quer marcar algum tipo de consulta com o Dr. Marcelo ou com algum outro profissional dentro da clínica, é só mandar uma mensagem através do nosso Instagram ou ligar aqui na clínica ou mandar uma mensagem através do nosso site. A Arice toma conta. Fiquem despreocupados. Chefe. Doutor, e quais outras especialidades nós temos aqui no Centro de Aneurisma Cerebral? Neurologia, psiquiatria, temos um especialista que mexe só com coluna, né? Subespecialidade dele é só coluna, né? Tem também a fonoaudióloga, neuropsicóloga. Bacana. E esse é um diferencial, pessoal. E neurologia em várias subespecialidades, né? Aqui você pode ter vários tipos de tratamento e uma visão até macro, doutor, sobre tudo. Isso, multidisciplinar, né? Inclusive da neurocirurgia, né? Nós temos aí um grupo de pessoas com uma formação muito boa, um grupo aqui dentro de Brasília com uma formação extremamente diferenciada, a grande maioria foi treinada em centros de referência internacionais. Além de mim tem o Dr. Ronaldo Pereira, que tem mais de 40 anos de neurocirurgia, uma das pessoas mais renomadas, uma das maiores experiências que tem no país em microcirurgia para aneurisma. Temos o Dr. Fábio, que foi treinado em São Paulo, né, com o Dr. Férez, uma pessoa também de referência dentro da neurocirurgia, que também é cria do Dr. Evandro. A Mônica, que foi residente direta do Dr. Evandro. Tem o Diogo, que fez neuroradiocirurgia, né, nos Estados Unidos, com o Jason, que é uma pessoa assim, fantástica, um ser humano fantástico, com uma experiência em neuroradiocirurgia impressionante. Temos aqui também um psiquiatra impecável, que é o Dr. Leonardo, e um time de neurologia que é fantástico, né? As meninas, o Denis e as meninas da neurologia, a Stephanie, a Josiane, a Thalita, são pessoas que realmente me impressionam com habilidade técnica e como pessoa. O principal nosso é buscar pessoas boas que querem fazer o bem, né? Medicina baseada em evidência, no que está nos livros, no que está escrito, né? A gente combate aqui aquela chamada medicina comercial, né, baseada em mercantilismo. Nós queremos a evidência, aquilo que está em cima de estudos científicos, isso que a gente faz. Pessoal, e isso é tão raro hoje em dia, viu? É algo difícil de se ver. Doutor, uma pergunta que a gente recebe até com uma certa frequência é por que os aneurismas voltam depois de tratados? Bem, isso aí inclusive é alvo de pesquisas, né, inclusive dentro dos grandes centros de referência internacionais. E, bem, é interessante comentar isso, falando a respeito primeiro das indicações cirúrgicas, né, de tratamento para aneurisma. Primeiro qual aneurisma que você vai indicar tratar, porque tem aneurisma que não precisa tratar, tem aneurisma que você não precisa mexer. Então, as comorbidades elas vão pesar mais do que os riscos, né? Os riscos vão ser maior, né, para as comorbidades do que um aneurisma que você vai manter ele aí dentro daquele padrão que é necessário dentro da literatura, né? Então, nós temos hoje, basicamente, como intervencionista, como medicina invasiva para tratamento disso, a microcirurgia, que é a clipagem microcirúrgica, e o tratamento endovascular, que é através do catéter. Bem, isso não sou eu que estou falando, são os estudos, né, que estão mostrando aí. Então,
o BRAT, assim como as últimas meta-análises, mostraram que há uma recidiva muito maior dos tratamentos endovasculares, porque aquela boca que forma o aneurisma, ela não é totalmente ocluída com o tratamento endovascular. Você coloca um stent, espera que aquilo roube o fluxo, se não houver isso, é que está colocada a mola. Então, se aquela boca, o fechamento daquele canal para o aneurisma não acontecer, a chance de reincidência acontece sempre, porque o sangue continua batendo ali. Você está me entendendo? E, logicamente, se você tem aquela mola e causa um efeito mecânico ali, a própria força do sangue empurrando aquela mola faz com que novos caminhos, ou que aquela mola, inclusive, saia para fora do aneurisma que foi tratado. Então, aquela boca ali é que é o segredo para que o aneurisma venha a recanalizar aí. E é o que tem sido apontado como principal fator para os casos tratados, principalmente pelo caso da endovascular. Da microcirurgia, a principal causa dessas recanalizações são quando o aneurisma não é totalmente clipado, eventualmente porque ele está enterrado na base do crânio, ou às vezes tem alguma artéria que tem que sair ali do lado e você tem que manter aquela parte perde. Então aquela recanalização vai acontecer porque parte daquele saco ali ainda continua pérvio. Essa recanalização ela não é tão ruim quando esse aneurisma é apontado para a base do crânio, entendeu? E onde ele é fora da área de tensão hemodinâmica. Mas agora, quando ele é apontado para cima e existe essa recanalização, aí sim é uma coisa perigosa. Então, assim, o aneurisma tem que ser controlado. Vai falar, curou? Não. Por quê? Porque em 10 anos, os tratamentos endovasculares mostraram que até 78% vão recanalizar. Então, você tem que estar de olho. E as clipagens microcirúrgicas, com certeza, você também tem que estar de olho. Porque, eventualmente, se o clipe não foi bem clipado, ou se não teve uma adesão boa, se não teve uma tensão boa, pode escorregar. Então, é por isso que acontece dos aneurismas voltarem de novo. Logicamente, eles podem acontecer em outras localidades, principalmente pelo fator da predisposição genética, e isso é uma coisa independente, né? Do tratamento, é a predisposição genética. Né? Entendi. E olha, doutor, já tem até pessoas perguntando se você atende algum tipo de plano de saúde. Atendemos, com certeza. Esse é um diferencial também, pessoal. Nós Inclusive atendemos vários, plano de saúde, vários planos de saúde. Para consultar se o Centro de Aneurisma atende o seu plano, mande uma mensagem através do nosso WhatsApp ou até através do nosso Instagram, depois que da nossa live, que a gente vai conseguir responder todos. Exatamente. Tem até o telefone de contato também, né, que é o 3710-7771. Ou então você pode ligar direto para o 99601-1090, que fala diretamente com a minha chefe. É que determina de manhã cedo para onde meu corpo vai. E pessoal, se não conseguiu anotar o número, tem no nosso Instagram. É só entrar na nossa home lá no Instagram que você consegue clicar e acessar. E se quiser alguém também tiver uma dúvida específica, pode mandar para a gente aqui, que a gente tem o maior prazer em ajudar. Né? Nós estamos aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas, indicar a literatura que nós estamos lendo, né? Para poder orientar o pessoal a se orientar naquela literatura que os doutores têm que estudar, porque isso é importantíssimo, o paciente está informado do que está acontecendo, né? Na atualidade, é muito importante. Eu como paciente também, né, de alguma certa subespecialidade, eu também gosto de me manter informado dentro daquilo. Então, isso é quer dizer, importante, né? E ainda mais pela essa parte do profissional, né? De colocar sempre a saúde em primeiro lugar. Com certeza. Isso é algo muito difícil hoje em dia, pessoal. A Adriana, ela pergunta: avó paterna e 2 tias com aneurisma cerebral. Existe maior tendência em rompimento do aneurisma em mulheres, doutor Marcelo? Depois dos 50 anos é descrito como um fato, entendeu? Então é a chance maior, após os 50 anos, de uma ruptura de aneurisma em mulheres, né? Logicamente vai depender, isso não é, eu falei, isso é uma coisa que é citada, mas você não vê isso como uma regra objetiva, né? Entendi. Então, assim, vai depender do contexto, né? Por que rompeu o aneurisma, onde foi muitos aneurismas, não foi, enfim. O próprio fato de ter sido uma predisposição genética já fala a favor de uma ruptura. Pessoal, a conversa tá boa, mas tá passando muito tempo. Tá passando rápido, inclusive. Já foi meia hora de conversa. Opa.
Então a gente tem mais uns 15 minutinhos aí, podem mandar suas dúvidas, tá? Que nós conseguimos responder. E qualquer dúvida também que não foi respondida na live, podem mandar para o nosso Instagram, para o nosso inbox, ou deixar no comentário, que eu me coloco à disposição também, e o Dr. Marcelo a responder também, depois na live, durante a semana. Podem mandar. É um canal de comunicação aberto com o paciente, né, doutor? Com certeza. Estamos aí à disposição. Queremos ajudar o pessoal. Até uma dúvida ser recorrente, né? Em caso diagnóstico, como o aneurisma é tratado, doutor? Em caso como assim, de diagnóstico, isso aí vai depender do aneurisma. Depender da localização, da quantidade de aneurismas, né? Da posição dele em relação à tensão hemodinâmica. Igual eu falei, aneurisma dentro da base do crânio, a priori, nós acompanhamos, entendeu? Só vamos tratar realmente se tiver um crescimento objetivo, ou se tiver uma deformidade, ou estiver causando um sintoma neurológico que venha realmente comprometer o paciente nesse sentido, né? Caso contrário, então é interessante sempre avaliar o caso de forma individual, né? E aí a gente vai determinando a forma de tratamento. E é importante, igual no nosso grupo aqui, nós temos uma rede, né? Quando a gente discute com um grupo de neurocirurgiões vasculares do mundo inteiro, né? Tem uma relação direta com a Grécia, com a Alemanha, né? Com centros de referência aqui no Brasil, como São Paulo, como em Goiânia. Então, quer dizer, nós discutimos o caso de uma forma global e com vários centros, né? O que facilita, inclusive, o nosso entendimento aí no sentido de estar aprimorando e melhorando cada vez mais o que as nossas técnicas para os nossos pacientes, né? Profetizarem disso aí, né? Entendi. Doutor, e em caso de rompimento desse aneurisma? Que é uma coisa que a gente já É tratamento mencionou. mesmo, meu amigo. Tratamento e quanto mais rápido possível. Meu chefe falava aneurisma roto é aneurisma tratado, entendeu? Esse negócio de falar, vou esperar acontecer o cérebro desinchar, isso não existe. Porque o problema do ressangramento dentro das primeiras horas é o que há de fatal. Então, o sujeito teve uma ruptura de aneurisma, tem que tratar o mais rápido possível, entendeu? Então, isso é onde acontecia no centro onde eu fui treinado, em Goiânia também, que é um centro de referência onde eu trabalhei durante alguns anos. É assim, na Holanda, onde eu acompanho o pessoal no serviço ali, também é assim. Nos centros de referência que eu conheço pelo mundo afora, é assim. Doutor Marcelo, eu te recebi uma dúvida muito interessante aqui. E eu já emendo para fazer uma dúvida minha, Vamos lá. pessoal. Tamo junto. Doutor Marcelo, com a pandemia do Covid-19, estão tendo vários casos de aneurisma? E eu queria também saber se tem algum tipo de relação do Covid com a parte do nosso cérebro, num contexto geral. Existe algum primeiro do aneurisma é o seguinte, continua tendo aneurisma do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Assim, tá tendo urgência, tá tendo paciente que vem com aneurisma assintomático que tem que tratar, quer dizer, é uma situação que corre paralelo, né? O Covid, ele causa certos danos, é lógico que isso está muito em estudo, o que são as evidências claras disso, mas na nossa prática a gente vê coisas associadas à Covid, como distúrbio demencial, né? Um transtorno cognitivo importante, alterações de pares cranianos, outras coisas que a gente vê são das tromboses cerebrais. Então, quer dizer, existe uma correlação sim, indireta, né, do processo viral com o sistema nervoso, mas com o aneurisma em si não. E assim, durante o período do Covid, nós estamos tratando os casos que são indicação de tratamento, né? Aqueles que estão com sinais que vão romper ou que estão com deformidade na parede estrutural, que é um fator de risco grande. Então, quer dizer, se já romperam, tiver uma sentinela, a gente está tratando. Então, enfim, o que precisa nós estamos tratando, entendeu? Outra pergunta aqui. Por que é tão recomendado a utilização de molinhas ao invés da cirurgia? Na verdade, isso aí vai muito do contexto cultural, né? Existe um marketing muito grande em cima dessas molinhas e em cima desses stents, porque vem com uma proposta interessante de não abrir a cabeça para tratar o aneurisma. Só que o que a gente vê na prática? A gente vê que os aneurismas voltam. Em 78%. As meta-análises últimas que foram feitas nos últimos 10 anos têm mostrado esses resultados. E o custo desse tratamento é muito alto. Ou seja, um clipe de aneurisma, você acha
por R$ 2.500 até R$ 5.000. E você consegue tratar um aneurisma de até 20 milímetros com um clipe. É uma cirurgia extremamente barata do ponto de vista financeiro, em contrapartida com a endovascular. Então, assim, existe uma tendência em comercializar essa tendência usando da prerrogativa que se não vai se abrir a cabeça. Isso é um fato que eu vejo dentro da minha prática. Por que eu estou comentando isso? Porque os resultados que nós estamos tendo dentro da neurocirurgia vascular, os últimos estudos têm mostrado isso, têm falado a favor disso. Aí, uma outra pergunta, então por que você não tende a fazer microvascular, endovascular? Justamente porque nesses 23 anos eu vi isso começar, vi isso ser uma tendência, uma moda, e eu vi os aneurismas recanalizarem, e hoje eu estou tratando um monte de complicação relacionada a isso. Em contrapartida, o que eu tratei com a clipagem microcirurgia, o time com que eu tive envolvido durante esse período, tiveram complicações menores. Agora, existe uma situação que é interessante, é que para treinamento endovascular é necessário 2 anos no máximo você fazer. Agora, para formar um microcirurgião vascular, são no mínimo uns 10 anos. Então, existem vários contextos, né? Existem vários motivos que levam a essa tendência de expor a endovascular ou as molinhas como uma coisa melhor. A primeira é o defeito estético, e hoje eu tenho muitos pacientes que arrependem por isso. Por quê? Porque acontece caso do aneurisma já está tratado com a molinha e dentro de 1 ano ele recanalizar e estourar. E aí o que acontece? Você tem que fazer uma cirurgia aberta, em alguns casos fazer até um bypass. Tem casos onde você coloca a molinha e ele estenosa, e aí você vai ter que fazer um bypass porque está faltando fluxo por causa da estenose. Então, depende do fator, você está entendendo? Uhum. Eu, na minha prática, no grupo que eu trabalhei, nos hospitais onde eu estive, a microcirurgia sempre foi bem sucedida. E depois de eu analisar em 23 anos todos esses artigos e a minha experiência dentro do contexto da neurocirurgia vascular, eu tendo a indicar aquilo que vai resolver melhor o caso de cada paciente. Existem casos que eu indico molinha, com certeza, mas esses casos são muito bem analisados pela equipe. Porque o que se consegue resolver com a clipagem é muito mais promissor a longo prazo do que com as molinhas. A primeira coisa é que o aneurisma vai recanalizar em 1 a 4%, em contrapartida do outro que é de 20 a 78% dentro da literatura. Segundo, que você consegue controlar os pós-operatórios com exames mais simples de angiotomografia e angiorressonância. Os procedimentos endovasculares você vai precisar sempre estar avaliando o fluxo. E isso inclui a angiografia como avaliação. Então, se o cara tiver 20 anos pela frente, ele vai fazer eventualmente 20 angiografias, e isso é o risco de uma cirurgia por ano. Tanto é que nós temos aqui vários casos de recanalização para serem feitas que foram consequências de angiografia sem necessidade. Então, tudo vai depender do caso, tudo vai depender do aneurisma específico para a gente poder indicar para aquele paciente o que há de melhor, e sem pensar num ponto de vista comercial, entendeu? Isso é muito bacana, porque então, pelo que eu entendi, doutor, você se baseia em estudo. Exatamente, os estudos. O BRAT, então, o último estudo, a gente pode até fazer um debate só relacionado a isso. O último estudo, o BRAT, que foi feito nos Estados Unidos para mostrar a diferença de outcome, ou seja, de prognóstico de pacientes que chegam com aneurisma roto, tratados com endovascular e com a clipagem microcirúrgica. Quando o paciente chega ruim, ele vai continuar ruim, independendo do método de tratamento. Mas o que foi observado nessa meta-análise? Que em 10 anos, 78% dos casos tiveram que ser tratados novamente. Uhum. E 93% dos pacientes clipados com aneurisma não precisaram mais de outro tratamento, está tudo resolvido. Então é uma estatística que não sou eu que estou falando. E esse artigo está em acesso à internet, entendeu? Os pacientes podem entrar, podem acessar, entendeu? Foi feito no Barrow Institute, nos Estados Unidos, né? O BRAT, eu estou com 10 anos de estudo nesse centro. Então, eu faço aquilo que está escrito dentro do livro, que está escrito dentro dos artigos, o que é indicado na neurocirurgia vascular, entendeu? O que é de melhor para os pacientes. É um grande diferencial, né? Com certeza, pelo menos a gente dorme com a cabeça bem tranquila, né?
E o paciente também, pelo visto. Com certeza. O Diogo, ele fala que concorda com o tratamento precoce do aneurisma e ele já pergunta uma segunda vez, né? Mas na sua experiência, diminui o vasoespasmo, doutor? O quê? O tratamento endovascular? Isso. Não muda. Não muda. Na verdade, o vasoespasmo, ele vai... É muito também da predisposição genética, entendeu? O principal dentro do aneurisma é a gente tirar o sangue que está ali dentro da cabeça, clipar o aneurisma, e o vasoespasmo ele vem como um tratamento secundário. Eu, sinceramente, dentro das duas perspectivas, eu não vi muita diferença nisso. O que eu vi é que durante o tratamento com aneurisma roto, que eu vejo na minha experiência, quando você entra para abordar aquele aneurisma que já está friável, com o tratamento endovascular, quando ele ressangra, aí a mortalidade é altíssima. Na microcirurgia não, porque você está com a artéria na mão. E quando estoura o aneurisma, é como se você tivesse com a pia do banheiro arrebentada, eu vou lá e fecho o registro. Agora, quando você está mexendo com a artéria e rebenta o aneurisma, sem estar com a cabeça aberta, é como realmente você está dentro do banheiro, estoura a pia do banheiro sem você chegar no registro. Como é que você vai resolver? Então, até a pessoa chegar no centro cirúrgico, pra você abrir e drenar aquele sangue, a maioria já era. Então, quer dizer... Bom, é importante sempre ficar atento em relação a isso. Tem que estar informado, o paciente tem que ser informado a respeito de tudo que pode acontecer, né? Tem que ver o cenário da neurocirurgia vascular como ela realmente é, né? Doutor, a Josiane ela faz a seguinte pergunta. Ela gostaria de saber os efeitos colaterais do ticagrelor e se é comum a ingestão e o aumento de glicose. E qual o exame a ser realizado após 6 meses a embolização em colocação de stent? Bem, na verdade é o seguinte, isso vai depender, isso pode acontecer sim da medicação causar reações de digestão, com certeza, e essa questão do controle da embolização vai depender do que o doutor fez lá, e se ficou resto de aneurisma, se não ficou, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante ver primeiro o que foi feito. Se restou resto de aneurisma, acho que no máximo em 3 a 6 meses tem que ser feito um outro controle, entendeu? E ela pergunta aqui também se existe um protetor hepático em relação a isso. Isso vai depender do que ela precisar. O protetor hepático ela tem que ver se realmente vai necessitar disso, né? Porque ela já está com um problema de indigestão e se não tiver com enzima hepática aumentada para poder ser necessário fazer uma compensação disso, ela pode até piorar o quadro dela, né? Então isso é interessante avaliar isso aí também, as enzimas hepáticas. A professora Claudinice, ela falou, quando fiz minha cirurgia com o Dr. Marcelo, fui muito bem informada dos riscos de cada procedimento e isso me deixou muito mais segura. Prazer. O pessoal está agradecendo muito aqui o feedback. Doutor, estamos chegando quase ao final da nossa live. Eu queria saber se você tem algum tipo de recomendação especial para os nossos pacientes, se existe algum tipo de mecanismo em relação a esses tratamentos. Eu acho que os pacientes têm que sempre debater com o médico, né, e questionar dentro da literatura atualizada o que há de melhor para poder tratar o caso de forma individual. Entendeu? Tem que ser realista mesmo, né? Comentar a respeito dos riscos, né? Das possibilidades de tratamento e ficar atento se há realmente essa necessidade de tratamento para aquele devido caso, né? Para o caso individual, porque igual eu falei, tem um punhado de casos que você não precisa tratar e às vezes chega aqui com stent ou chega com uma clipagem aqui inadvertida e que o paciente chega com uma sequela para ser reparada, né? Então o principal é confrontar com o médico, pedir um esclarecimento bem claro, pegar a literatura, né, ver os manuais de neurocirurgia, né, procurar a medicina baseada em evidência. Esse negócio de, o especialista disso, aquilo, o especialista disso, aqui, tem especialista em tudo quanto aí não resolve nada. Tem que pegar o que é baseado em evidência médica, entendeu? O que é feito em anos de estudos, feito com vários pacientes, entendeu? Pegar uma amostra grande, né, e um trabalho de peso científico, né? Não moda, comércio, nada disso. Tem uma coisa multicêntrica pensando numa meta-análise, entendeu? Informação é tudo. Para mim, o que eu tenho mais a falar ao paciente é informação.
né? O suporte de informação é importantíssimo para se desvencilhar de um monte de dúvida pessoal, orientar quanto a cada caso de forma individual, né? E preparar para possíveis procedimentos que são indicados dentro de cada caso, né? E olha que bacana esse feedback. Queremos mais lives do Dr. Marcelo sobre esse assunto que é muito interessante. Opa, vamos falar mais aí, com certeza. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Queria saber se vocês gostaram dela, gostaram dessa honra de ter o Dr. Marcelo aqui em véspera de feriado, às 8 horas da noite. Parabéns, Dr. Marcelo, pelo profissional. Isso, eu que agradeço a presença de todo mundo. Fico muito feliz em poder compartilhar, né, nossos conhecimentos aí, discutir, debater. Eu costumo falar que eu gosto de dúvida, é bem complicada mesmo, é bem difícil, porque para aí que a gente tá preparado para essas eventualidades mesmo, né? Maravilha. E para quem tem mais dúvidas também, eu sugiro que sigam o Centro de Aneurisma Cerebral no Instagram. Isso, qualquer coisa é só contactar com a Larissa, com o pessoal aí da clínica, que a gente tem o maior prazer em atendê-los, tá? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Um excelente feriado aí. Excelente noite para todos. Um abraço. Muito obrigado.